Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje estamos felizes, né? Aqui, pelo menos, como eu gravei na quarta-feira, tem um pouquinho de chuva. Como vocês vão estar assistindo na quinta-feira, provavelmente não tenha mais. Mas foi muito bom que ela chegou, né? Embora em pouca quantidade, conforme nós estamos precisando de muita chuva, mas já ajuda, né? E aí, então, na aula passada, aquela aula que vocês receberam na quarta-feira, né? Ontem, nós comentamos sobre os modelos cosmológicos. Então, lá nos modelos cosmológicos, nós vimos que primeiro, né, lá na Grécia Antiga, então Aristóteles já tinha suas previsões. E aí depois, o que ficou famoso mesmo foi o modelo de Ptolomeu, ou o modelo geocêntrico, em que a Terra era o centro do universo e os planetas giravam e o Sol giravam ao seu redor. Porém, ela não era bem no centro, ela era um pouquinho afastado, né, ali do centro. Mas o que nos mostra as figuras é que ela estava lá no centro, porque tomou-se por convenção, né? E aí depois lá na página 4 do livro, nós vimos sobre o modelo de Nicolau Copérnico, ou heliocêntrico, que foi aquele em que o homem descentralizou o universo, né? E o Sol passou a ser o centro do universo e os planetas, que na época se conheciam, giravam em torno dele. E aí nós comentamos, ainda nem comentávamos de órbitas elípticas, era tudo redondo. E aí, por que Nicolau Copérnico quis, né? Ou seja, ele fez esse novo modelo cosmológico? Porque ele não conseguia aceitar aquela história lá que o Ptolomeu fazia do periélio. O que era aquilo, né? Então, quando aquela órbita que o planeta estava circulando em torno da Terra, o que acontecia? Quando as pessoas observavam, elas viam que o planeta fazia uma voltinha, ele não ia sempre em frente, ele fazia uma volta. Fazia uma volta, de tempo em tempo ele fazia uma volta. E aí, para explicar isso, então, Ptolomeu disse que é porque o planeta tinha aquela órbita e ele ainda girava em círculo naquela órbita. E aí isso não ficou muito claro lá para Copérnico e ele não quis, né? Ele rejeitou essa proposta e então criou essa do heliocentrismo. E aí então ele conseguiu calcular, por exemplo, só com um raio, né, de distância desses planetas com o Sol, qual que era o tempo de duração de um ano de cada planeta. Por exemplo, o Mercúrio ele viu que dá uma volta em torno do Sol em 3 meses. E isso nós vamos ver o porquê agora com as leis de Kepler e Newton. Né? Que Mercúrio, por exemplo, então em 3 meses, enquanto Júpiter leva 12 anos, então é muito tempo. E aí nós vimos que tiveram alguns que aprimoraram as suas técnicas, né? Como Giordano Bruno e Galileu Galilei, que com o aperfeiçoamento da luneta conseguiu ver as luas lá em Júpiter. E o último que nós vimos é um modelo híbrido bem estranho de Tycho Brahe, lá na página 5. E aí o que ele falava, né? Olha só o que ele dizia. Um modelo híbrido, em que os planetas giravam em torno do Sol, ou seja, um modelo heliocêntrico aí, como acontecia com Nicolau Copérnico, porém, o Sol e a Lua ainda giravam em torno da Terra. Então ele misturou um geocentrismo com heliocentrismo. Mas por que ele está aqui, logo aqui no final, se isso já parecia tão bem resolvido lá na época do Nicolau Copérnico? Então, para isso, nós estamos lá na página 7 do livro, que vocês podem ver aí, né? Diz por que os corpos caem. Então, o que acontece? Ali se falava de órbitas circulares, órbitas circulares, órbitas circulares. Ainda não se falava em uma elipse. E aí foi que essas leis de gravitação começaram a acontecer. E aí nós temos ali as leis de Kepler. Então, o que acontece? Nós vimos, então, ali que esse Kepler era uma pessoa que trabalhou junto com aquele Tycho Brahe. E aí o que acontece? Ele não aceitava muito bem aquelas propostas. Então, o que ele fez? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Então, gravidade, né, era uma palavra que eles deram, né, que significa dois termos que significam pesados. Então, Braz, né, e graves significam pesado, ou seja, trazem a ideia de que corpos pesados caem sobre a Terra. E o que eles tinham antigamente? Que o espaço, né, ele estava em harmonia, ele era uma perfeição, ele era imutável. E quem deveria tentar, né, se harmonizar com o cosmos, ou seja, com o espaço, era o humano. E aí, então, tinham muitas coisas que não conseguiam ser explicadas naquela época, né? E aí, então, buscava-se harmonizar essa ordem celeste. E aí, o que aconteceu com esse Kepler, que é este moço que está aí na nossa foto? Né? Então, que ele trabalhava com esse Tycho Brahe. E quando esse Tycho Brahe morreu, lá em 1601, o que ele fez? Ele utilizou todos aqueles estudos que Brahe tinha
e começou a cruzar informações. E ele viu através dessas informações que não era possível, através de uma órbita circular, que os astros tivessem aquele comportamento. Então, o que ele fez? Ele começou a estudar e viu testar aí, então, formas geométricas que poderiam servir para descrever essa órbita dos astros. E aí ele conseguiu encontrar. Então, na primeira lei dele, a lei das órbitas, ele conseguiu descobrir como que funciona essa órbita perfeita. Então, ali em cima da página, ali em cima daquele quadrinho amarelo que explica o que é elipse, tem um QR Code ali. Se vocês forem olhar esse QR Code, é muito bom. É sobre um filme, é um pedacinho de um filme, uns 3 minutinhos de um filme, que mostra exatamente uma moça conversando com um homem fazendo uma elipse, ela mostrando como que uma elipse é fabricada, ou seja, ela pega lá numa areia, coloca 2 tochas, põe uma corda e ela vai passando um bastão na areia para fazer aquele movimento, aquela elipse, né? Ela faz aquele movimento em torno desses focos, né? Que se chamam focos, esses pontos aí, que não ficam no centro da elipse, né? E ela consegue fazer esse movimento e mostrar como que funciona para fazer uma órbita. E aí ela apaga dessas tochas, né? Porque ela tem como 2 tochas ali acesas e mostra que uma delas seria o Sol. E aí então, né, a lei das órbitas de Kepler foi o seguinte: ele tentou encontrar uma forma geométrica que descrevesse o movimento dos planetas em torno ao Sol. E aí ele chegou nessa elipse. Então o que ele diz? Que o planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol. E aí, quanto a isso, ele diz ali, ó, que a distância, né, não é tanta distância. Olha lá as distâncias entre o Sol e a Terra, né? A menor distância tem 147 milhões de quilômetros. Já a distância média aumenta pouco entre parênteses, porque esses tamanhos são poucos para o universo, né? E aí, então, nós conseguimos chegar na segunda lei. Então, a primeira lei, ele viu que os planetas faziam uma elipse em torno do Sol. Já com a segunda lei, a lei das áreas, o que ele viu? Olha só um macete para vocês lembrarem disso. Ó. Então, o que ele fez? O segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Então, o que ele diz? Olha só essa ilustração. Para o planeta ir de A até B, ele leva o mesmo tempo para ir de C até D. Mas peraí, se nós olharmos o C até D é um segmento de reta tão pequenininho e o A e B é um segmento de reta bem maior. Por que isso acontece? Então temos ali as informações abaixo, olha só. Astros se movimentam com maior velocidade quando estiver próximo do Sol, ou seja, periélio, P de próximo do Sol. Afélio, afastado. Então A de afastado. Então lembra que periélio é quando está perto e afélio é quando está afastado. Então lembra sempre dessas palavrinhas. Lembrando esse jogo, você não precisa decorar a palavra periélio e afélio. Quando ela aparecer lá no exercício, periélio você sabe que está perto. Afélio você sabe que está afastado. E aí o que acontece? Ele conseguiu ver que acontece o seguinte: quando o planeta está mais perto, ele anda, né? Ele gira aí, ele faz a sua órbita mais rápido do que quando ele está afastado. Porém, aquela área 1 e aquela área 2, que está pintado ali em cinza, elas são a mesma. Se você calcular essa área aí que ele conseguiu calcular, ela é a mesma. Então diz ali, ó, em outras palavras, 2 áreas representadas na ilustração têm o mesmo tamanho e o tempo que leva para percorrer é igual. Então, o que acontece? Exatamente por causa do tempo. E aí, olha só onde é que fica o Sol. Lembra que para você fazer uma elipse tinha que ter 2 focos? Um desses focos, ou seja, né, no centro dessa elipse não vai ter um ponto. Vão ter 2 pontos adjacentes aqui, né? Então, ou seja, um deles você vai pôr o Sol. E aí, então, afélio, quando esse planeta está mais afastado, periélio, quando esse planeta está mais próximo. Então, imagina que o Sol está aqui, o planeta faz aquela órbita assim, ó. Devagar, rápido, devagar, rápido, devagar. Então, quando ele está mais perto, ele aumenta a sua velocidade. E aí ele chegou na terceira lei de Kepler, ou terceira lei, chamada lei dos períodos. Essa lei, ela vai ter um cálculo que vocês vão ter lá no ensino médio, que é aquilo que fala ali no último parágrafo do lado dessa caixinha amarela, ó, que fala assim: o seu período de translação também costuma ser
medido, tornando-se a Terra como referência, né? O que significa medi-lo em anos, né? Terra igual a um ano. Então, o que que acontece? Como ali, olha só, nós comentamos ali na segunda lei desses tamanhos aqui, né? Ou seja, milhões de quilômetros. Então, como são números muito grandes quando nós falamos do universo, criou-se por convenção a tal da unidade astronômica. Para que serve essa unidade astronômica? Para diminuir os números nos cálculos. Então, olha só, o que é uma unidade astronômica? Uma unidade astronômica é todos aqueles milhões de quilômetros que tem ali embaixo representados, ó, 149, 597, 890 mil quilômetros. Então, né, olha só o que diz no quadrinho amarelo. Como as distâncias entre os astros são muito grandes, né, para usar as unidades típicas aí, né, ou seja, milhões de quilômetros, não seria muito prático. Então estabeleceu-se aí uma unidade astronômica. Quanto que vale uma unidade astronômica? Vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros, que é o raio da Terra até o Sol, que é a distância da Terra até o Sol. Então você consegue calcular aí a lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Olha só o que ela diz ali no quadrinho roxo. A razão entre o quadrado do período da translação de um planeta e o cubo do raio médio da sua órbita é igual para todos os planetas do sistema solar. Então vocês vão ver depois lá no ensino médio que vai ter um cálculo que é t ao quadrado dividido por r ao cubo igual a t ao quadrado dividido por r ao cubo, e assim você consegue calcular o tempo que um planeta demora para concluir a sua órbita. Então você sabendo, por exemplo, a distância de Júpiter até o Sol, você consegue com esse cálculo calcular o tempo que ele vai levar para dar uma volta em torno do Sol, né? Que eu já até comentei, que deixei anotado aqui para vocês, que isso é 12 anos. Então, calculando essa distância, né, por exemplo, de Marte até o Sol, com esse cálculo lá no ensino médio, você vai conseguir saber que é 2 anos que ele vai levar para dar uma volta, 2 anos terrestres, né, que ele vai levar para dar uma volta em torno do Sol. E aí, então, essa é a terceira lei. Então, a primeira lei, né, que a órbita não é mais circular como Tycho dizia que era, e sim elíptica. Então, ele achou uma figura geométrica perfeita. Já na segunda lei, ele descobriu que quando o planeta está perto, ou seja, no periélio, mais próximo ao Sol, ele anda com maior velocidade, e quando ele está no afélio, ou seja, mais afastado, ele anda com menor velocidade. Porém, no mesmo período de tempo, ele vai andar uma área igual, que é o que nós vimos lá, né, que seria calculado ali naquela figurinha cinza, né, que nós vimos aqui na página 9, que é essa aqui que estou mostrando para vocês. E a terceira lei, com a lei dos períodos, ele conseguiu, ou seja, com o raio, né, a distância então do planeta em relação ao Sol, ele conseguiu calcular o tempo que esse planeta demora para fazer um movimento de translação. Então, o que é o movimento de translação? Vocês já até viram, depois eu vou até comentar sobre eles de novo. Existe o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o planeta, dar uma volta em torno de si. Já o movimento de translação é ele dar uma volta inteira em torno do Sol, né? Ou seja, aqui para nós 365 dias e algumas horas, que por convenção, então, temos 365 dias e de 4 em 4 anos temos um dia a mais. E aí, junto a isso, nós temos, então, Isaac Newton. E imagina o que aconteceu com Newton. Newton, ele descobriu essas coisas quando estava numa época que estava tendo peste bubônica, lá onde ele morava. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que ficar reclusos em casa. Olha que interessante. Bate exatamente com o momento que nós estamos vivendo. Então, o que acontece? Ocupem esse período para descobrirem coisas novas, né? Para aumentarem aí todos os seus conhecimentos. Então, diz ali, ó, você já ouviu falar sobre o mito de Isaac Newton e a queda da maçã? Diz, então, que ele estava sentado embaixo de uma árvore e uma maçã caiu na cabeça dele. Porém, na verdade, só uma dúvida se aconteceu até hoje ou se foi, né, um enfeite para a história. E aí, então, quando ele viu essa maçã caindo, né, ele teve um insight, ou seja, um momento de compreensão repentina. Hoje nós estamos tão na moda, né, em falar essas palavras em inglês, os coaches, entre outras, né? E aí, o que ele fez? Ele deduziu que tinha uma força responsável por derrubar essa maçã
em direção ao centro da Terra. Lembra lá que antigamente eles diziam que o planeta estava em harmonia e que o homem tinha que tentar encontrar essa harmonia, e o fato da maçã cair, então, antigamente era explicado como ela procurar seu verdadeiro local no universo. Mas ele viu que isso não existia. Ele viu que tinha uma força que puxava essa maçã para o centro da Terra. Então Isaac Newton também criou as suas leis, né? E a lei da gravitação universal é uma delas. E aí então o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó. Aqui até tem uma tirinha, né, de humor dizendo como é que foi a verdadeira história da maçã, né? O que ele viu? Que tudo, né, tende-se aí então, todos os objetos que estão na Terra tendem a ser puxados para o centro da Terra exatamente pela força da gravitação. O que é a gravitação? É uma força que o planeta puxa tudo para o seu centro. E isso permite que a gente fique em pé. O que acontece quando existe uma inércia, por exemplo, onde não tem essa força? Quando a gente olha nos filmes lá dos astronautas, por exemplo, eles ficam vagando lá no universo, flutuando, né? Existem até câmeras de inércia em faculdades aqui no Brasil, por exemplo, lá na USP, eu acho que tem um laboratório de astronomia que você consegue entrar numa câmara de inércia e fica lá flutuando, né? E aí, o que acontece? Ele viu... Deixa eu até puxar essa daqui. Exatamente isso daqui, ó. As leis de Kepler descreveram o movimento dos astros, né? Ou seja, que era uma órbita elíptica. E o que acontece? Ele sabia que no afélio, né? Ou seja, quando estivesse mais afastado, ele ia girar aí, então, nessa órbita com menos velocidade. Quando estivesse mais próximo no periélio, ele ia girar mais rápido. E aí, por que aconteceu isso? Isaac Newton conseguiu descrever. E essa causa dos movimentos, então, em torno do Sol, foi ele quem escreveu com essa força da gravidade. Ou seja, essa gravidade é a causa desses movimentos. E aí, olha só esse último parágrafo, esse penúltimo parágrafo. Ó. Quanto maior a massa dos corpos, maior a força de atração entre eles. Então, isso depende do tamanho do corpo para atrair e também da distância. Então, a distância também reduz a força da gravidade. E aí, olha só, nesse quadro sobre a lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é maior quanto maior forem as suas massas. Ou seja, lembra que era a diferença de massa e peso? Massa era em quilos, aquilo que a gente media. O peso tinha a ver lá com a força da gravidade. Então, nós estamos falando aqui de massa, por enquanto, sem ser o peso, sem a força da gravidade. Ou seja, quanto mais quilos, toneladas tiverem esses corpos, né, maior vai ser a força de atração entre eles. E aí, também menor vai ser quanto a separação entre eles. Ou seja, uma força vai ser maior quando eles estiverem mais perto e a força vai ser menor quando eles estiverem mais afastados. E de acordo com essa lei, então, olha só, a força gravitacional que ocorre entre os corpos celestes do universo apresenta a mesma natureza da força que atrai os objetos para a superfície da Terra, ou seja, força gravitacional. Tudo é puxado para o centro da Terra. E isso é mostrado aqui, ó, naquela página anterior, né? Então, o nosso planeta, vamos supondo que aqui essa bolinha dourada seria o planeta Terra e a cinza seria a Lua. Ou seja, a Lua também tem força e atrai a Terra para o centro dela, e a Terra tem força que atrai a Lua para o centro dela. Se essas forças não existissem, o planeta Terra ia estar ali vagando, o que ele não está, porque ele está sendo segurado pela força que o Sol está puxando ele, e a Lua também ia estar vagando e tudo ia estar vagando. Se nós chegássemos lá em uma inércia no espaço, por exemplo, jogássemos uma pedra, ela ia ficar vagando lá naquela velocidade constante para o resto da vida. E aí, então, fazendo ciência nos mostra exatamente isso. Se você pegar uma borracha e amarrar ela em um fio, o que acontece se o fio arrebentar? Se o fio arrebentar, ela vai tentar continuar naquela velocidade, naquele movimento que ela tá, porém ele vai acabar e essa borracha vai tentar manter o seu movimento até que ela tenha força. Quando essa força acabar, a borracha vai cair, ou seja, ela vai fazer a lei da gravidade, ela vai ser atraída para o centro do universo. E o que acontece se você girar cada vez mais rápido, né? Se você girar cada vez mais rápido, o que vai acontecer com esse giro? Ele vai aumentar, né? E aí, então, vai continuar. Ele vai fazer esse giro, vai cada vez aumentar. Então, que força mantém a borracha em movimento circular? A força da mão do menino,
né, e da sustentação do fio. Se o menino só girasse e soltasse, ela ia embora. Então, na verdade, a sustentação do fio é que mantém essa borracha nessa órbita aí, entre parênteses, né, fazendo esse movimento de círculo. Se você girar mais rápido, você vai implicar mais força, né, e vai dar mais giros. Então, só que o fio também pode se romper, né? A quarta diz o seguinte, ó, em comparação ao movimento de um planeta em torno do Sol, quem seria o Sol? O Sol seria a mão do menino, né? E a força da gravidade? A força da gravidade ia ser o fio, né, que tá segurando, então, aquele planeta, né, que seria a borracha. Então, o planeta, né, já dei a resposta, seria a borracha. E tomando o centro da trajetória como referencial, é possível dizer que a força do fio está puxando a borracha e a fazendo sempre cair em direção ao centro em cada instante? Será que é? Sim, é, né? Por quê? Porque a força do menino é que está puxando essa borracha, né, fazendo com que ela faça aquele movimento, né? Então é possível. Porque se não fosse essa força do fio segurando, a borracha ia estar se afastando do centro, ela ia embora, né? Então é a borracha que puxa, que mantém essa é a força desse fio que mantém essa borracha nesse círculo. Se esse fio arrebentasse, a borracha ia embora. Então é possível, né? Porque se não fosse a força desse fio segurando a borracha, ela ia se afastar do centro, até ia cair, né? Então, espero que vocês tenham entendido. E na semana que vem, nós conversamos mais. Tenham um bom fim de semana e fiquem bem.